Oi pessoal, eu me chamo Beatriz e hoje eu vim mostrar para vocês os pincéis da American News, tá? Eu vim mostrar de uma forma bem didática, eu vim fazer a apresentação deles pela ordem de utilização, assim vocês vão conseguir entender e aprender bem legal, tá? O primeiro pincel que eu quero apresentar para vocês é o pincel Língua de Gato. Por quê? Porque esse pincel ele tem vários tipos de utilização. Ele é um pincel para base. A gente pode utilizar ele além da base, a gente pode usar para passar um hidratante. Então, pode sim passar com as mãos, mas é ideal também que a gente faça a utilização do pincel para outras coisas além da base. Ele pode ser utilizado para passar hidratante, ele pode ser utilizado para passar primer, porque às vezes a gente tem alguns determinados lugares de primers onde com o pincel a gente alcança melhor, certo? Então esse é o Língua de Gato, ele dá um acabamento na base diferente de outros que eu vou mostrar e também pode ser passado outros tipos de produtos. Depois do pincel de base vem o Duo Fiber. O Duo Fiber, ou seja, o nome já diz, Duo, é um pincel com duas camadas de cerdas diferentes. Esse pincel você pode fazer a aplicação de base, no caso vai deixar a base com acabamento um pouco mais leve, aquela base mais tranquila na pele, é bem legal para a pele madura, tá? Você pode também utilizar e passar os hidratantes com ele também, mas eu particularmente gosto muito desse pincel, além de usar para pó, eu gosto de passar água termal ou bruma fixadora antes dos processos de maquiagem na pele. Porque a gente aplicando esse pincel com movimentos circulares, vai fazer com que ative o produto e faça com que a penetração dos produtos que a gente está colocando no rosto tenha uma ativação um pouco melhor. Depois do Duo Fiber, vem o pincel Kabuki, que particularmente é uma dos meus pincéis favoritos para aplicação de base. Por quê? Ele já dá acabamento. Quando você usa o Língua de Gato, você tem que usar uma esponjinha que você também encontra na American News, tá? Eles também têm esponjinha, uma esponjinha muito legal, por sinal. E o pincel de base, o pincel Kabuki, ele é um pincel um pouco mais denso, então ele consegue dar uma cobertura, um acabamento na base e você já consegue aplicar e já dar acabamento com o próprio pincel, não precisa vir com uma esponja ou outra coisa logo em seguida para dar esse acabamento, certo? Depois disso, vem o pincel de corretivo. Esse pincel de corretivo é muito fácil de ser usado, a gente pega o corretivo e passa nas regiões onde há necessidade. Depois do pincel de corretivo, vem o pincel de pó. Esse pincel, particularmente da American News, eu achei uma estratégia e uma inteligência muito grande com o formato dele. Por quê? Os pincéis de pó, a maioria são pincéis grandes, pincéis redondos, tá? A American News pensou no pincel onde ele é redondinho sim, mas ele é um pouco achatado. Não sei se vocês conseguem enxergar. Então, isso faz com que a gente consiga aplicar o pincel de uma forma melhor. Aplicar o pó, desculpa, de uma forma melhor. Depois do pó, a gente vai fazer a aplicação do blush e contorno. O interessante desse pincel é que ele é bem pequenininho. Então, ele dá pra gente utilizar em todos os tamanhos de rosto, fora que o contorno e o blush tem que ser bem acentuado, a gente não pode sair espalhando para o rosto todo e para acabar acontecendo uma marcação desnecessária. Então a gente tendo o pincel pequenininho, a gente vai acrescentando aos poucos o blush onde a gente quer e o contorno também. Esse pincel você consegue fazer as duas coisas, tá? Aplicar o contorno e o blush. Ele é um pincel perfeito para isso. Agora vamos pro pincel de sobrancelha. Esse pincel ele já tem os dois em um, tá? Que é o pincel onde tem a cerdinha para a gente escovar e esfumar os fios e o pincel para aplicação de sombra ou de gel de sobrancelha. Um pincel bem legal e bem retinho. O que eu gosto de pincéis para sobrancelha são pincéis que as cerdas não são espalhadas e ele é fininho. É exatamente isso do American News, ó. É um pincel fininho que você vai conseguir fazer traços finos e delicados. Depois do pincel de sobrancelha, a gente vai para o pincel de iluminador, que não só serve para iluminador. Esse pincel serve também para a gente varrer aquelas sujeirinhas. É o famoso pincel leque, que serve para varrer aquelas impurezas, sujeirinhas, resto de sombra que cai. A gente varre e limpa tudo, tá? E serve também para a gente aplicar o iluminador. Vamos agora para os pincéis de sombra. Os pincéis de sombra, a American News trouxe 3 modelos de pincéis de sombra, pensando em todos os tamanhos de olhos, tá?
A gente tem um pincel maior, gordinho, onde a gente consegue alcançar uma área um pouco maior no esfumado, então vai ter aquela leveza, aquele esfumado sem marcação. Trouxe um menorzinho para alcançar lugares menorzinhos, para a gente marcar um pouquinho côncavo, dar um pouquinho de profundidade. E trouxe esse pincel que, assim, eu nunca, em nenhuma marca, vi um pincel com essa qualidade e com esse tipo de formato, exatamente desse jeito. Eu particularmente gostei muito, porque você consegue tanto fazer pequenos esfumados em cima, como pequenos esfumados embaixo, sem fazer marcação e sem pesar no olho. É um pincel muito bom, com cerdas naturais, onde consegue fazer bem o armazenamento daquela sombra sem deixar ela esfarelando, tá? Logo depois vem o pincel para delinear, que você também pode usar ele para sobrancelha, ele tem praticamente o mesmo formato, mas vale lembrar que não dá para se confundir. O pincel de sobrancelha, ele além de vir com essa partezinha que você consegue identificar que é para sobrancelha, é um pouquinho maior. Já o de delineado, ele é bem fininho e bem menorzinho, então não vai ter erro na hora do seu delineado. Vamos agora para o pincel de detalhes, tá? Esse pincel a gente pode utilizar para várias coisas. Para maquiadores, a gente consegue fazer recortes de cut crease, pequenas aplicações de sombra ou de algum outro detalhe que a gente quer fazer na maquiagem. Mas para quem não é maquiador e quer saber como a gente deve fazer a utilização desse pincel, é na aplicação de batom. A gente tem batons hoje no mercado vermelho, todo tipo de cor, e muito bem aceitável a gente utilizar todo tipo de cor de batom na boca. Existem pessoas que já têm formato de boca, desenho, e existem pessoas que não têm. Então, esse pincel, ele vai te ajudar justamente nisso, a fazer aquele traço perfeito daquele desenho, daquela boca bem bonita. E vai te ajudar na aplicação desse batom sem deixar torto ou borrado. Então é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês em relação aos pincéis. E eu quero que vocês comentem, compartilhem para aquelas amigas, principalmente que têm aquelas dúvidas e que ainda não sabem os segredos dos pincéis, tá? Uma diquinha aqui da maquiadora para vocês. Um beijo e até a próxima.